Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira videoaula. Nesse tema nós vamos falar sobre a questão da vantagem competitiva nas empresas. Trabalhar a questão da vantagem competitiva hoje é importantíssimo para qualquer organização, pois a partir disso ela consegue ganhar mais mercado, ganhar mais clientes e obviamente se tornar cada vez mais lucrativa no ambiente de trabalho. Nós vamos então ver nesse videoaula as seguintes questões. Primeiro, nós vamos discutir os desafios da administração contemporânea, vamos depois discutir a relação da administração e da competitividade das empresas e vamos explicar os pilares para a vantagem competitiva. Significa quais são as estratégias que as empresas utilizam justamente para se tornarem mais competitivas. Vamos ver então cada um desses pontos. Primeira questão, pessoal, é o seguinte. Nós vivemos num mundo de profundas mudanças e transformações. E essas mudanças e transformações são mudanças rápidas, né? Ocorrem todas ao mesmo tempo e as empresas precisam estar preparadas para essa questão. Vamos ver algumas dessas mudanças. Veja só. A questão hoje da globalização da economia, ela traz grandes impactos dentro das empresas. Alguns pontos que nós podemos observar são os seguintes. Primeiro, economia, política, tecnologia, movimentos sociais, clientes, a questão cultural, conhecimento, valores sociais, concorrentes e até outras questões. Veja bem, tudo isso hoje está em processo de mudança acelerado. Cada uma dessas variáveis, quando ela muda, ela vai impactar na empresa de alguma forma, de alguma maneira. E os gestores e os administradores precisam estar preparados para cada uma dessas situações. Então, observe o seguinte. Dentro da administração e da competitividade, nós vivemos hoje um cenário de concorrência acirrada. Este cenário, ele faz com que as empresas tenham que buscar cada vez mais, para se desenvolverem e sobreviverem nesse mercado, elas têm que ser competitivas. E ser competitivo o que é? É alcançar a chamada vantagem competitiva. A vantagem competitiva trabalha com duas questões básicas. A primeira questão, eu preciso de uma empresa que seja melhor que o concorrente. E a segunda questão, eu sempre preciso agregar valor para o meu cliente. Então, ser melhor que o concorrente e agregar valor para o meu cliente me torna uma empresa com vantagem competitiva. Então, quais são os pilares que uma empresa vai utilizar para se tornar mais competitiva? Nós temos 4 pontos que são fundamentais nesse processo. Quais são? Ela tem que trabalhar a questão de custos, vai ter que trabalhar a questão da qualidade, ela tem que ser uma empresa com velocidade e é uma empresa que vai trabalhar a inovação. Então, veja bem, custos, qualidade, velocidade e inovação são pilares fundamentais para qualquer gestor, para qualquer executivo na empresa contemporânea. Esses 4 pilares vão ajudar diretamente a empresa a se tornar mais competitiva e, consequentemente, a buscar a chamada vantagem competitiva, agregando valor para o cliente e sendo melhor que o concorrente. Vamos, então, destacar quais são os principais pontos de cada uma dessas estratégias, desses pilares, para você alcançar a vantagem competitiva nas empresas. O primeiro, pessoal, é a questão de custo. Então, veja só, a competitividade em custo ocorre quando o produto e serviço de uma organização tem preço mais atrativo na visão dos clientes e dos concorrentes. É possível para a organização oferecer preços baixos por meio da gestão e controle de custos, manter os custos em níveis baixos e ser eficiente. Bom, o que acontece aí? Se uma empresa ela consegue entregar aquilo que o cliente efetivamente quer, aquilo que o cliente deseja, se ela consegue entregar aquilo com qualidade e com um preço baixo, um preço baixo em relação aos concorrentes, essa sem dúvida é a melhor das situações para a organização, porque ela vai conseguir ser competitiva. Numa situação dessa, que eu consigo entregar para o cliente aquilo que ele quer,
e eu consigo entregar com um preço mais baixo, isso vai ser possível manter os clientes que eu já tenho, porque os meus clientes não vão se sentir seduzidos em ir para o meu concorrente. Por outro lado, eu também vou ter a possibilidade de conquistar novos clientes. E justamente eu vou conquistar esses novos clientes de quem? Do meu concorrente. Então hoje, qualquer gestor, qualquer executivo, ele tem que ter uma atenção, né, muito forte na questão de custo. Trabalhar sempre com os recursos de forma enxuta, enxugar sua estrutura, enxugar seus custos para que ele consiga esse objetivo tão importante em qualquer empresa, em qualquer organização. Então veja só, quando nós falamos que ele tem que ter essa gestão e esse controle de custos, ele tem que observar algumas questões. Por exemplo, os custos eles vão incluir o quê? Todos os recursos, como? Os recursos financeiros, os recursos humanos, os recursos tecnológicos, os recursos materiais, processos de transformação, marketing e etc. Então, esses são alguns dos custos que efetivamente um administrador, um gestor, precisa gerenciar adequadamente nesse mundo tão competitivo que a gente vive hoje. A organização ela não pode ser bem sucedida sem uma estrutura de custos bem administrada e competitiva no mercado. Bom, nessa questão de custos, não tem outra saída para a empresa. Ela precisa trabalhar com essa relação. Ela precisa fazer mais com menos. Quer dizer, ela precisa produzir mais, com qualidade, mas sempre utilizar menos recurso humano, menos recurso material, menos recurso tecnológico e por aí vai. Essa relação de fazer mais com menos sempre vai tornar uma empresa mais eficiente. Quanto mais eficiente ela for, ela vai reduzir o seu custo e isso vai influenciar aonde? No preço de venda desse produto. Vai fazer com que ela consiga vender esse produto com um preço mais baixo em relação ao mercado. Ora, essa situação vai tornar ela extremamente competitiva, ok? Bom, vamos ver a outra questão. A outra questão, o outro pilar da vantagem competitiva, efetivamente, está relacionado com a qualidade. A qualidade, a gestão da qualidade. Vamos ver aqui alguns conceitos sobre isso. É um dos pilares para a vantagem competitiva de uma organização, né? Onde os clientes exigem hoje alta qualidade em produtos e serviços, né? Então você pode observar que hoje o cliente ele tem um comportamento totalmente diferente do passado. O cliente do passado, ele aceitava mais as coisas, né? O cliente do passado, ele não dava tanta importância assim para a questão da qualidade, né? Mas por quê? Porque no passado, quando eu falo passado, estamos aí voltando aí décadas e décadas, 80, 100 anos atrás. No passado, você tinha o nível de concorrência entre as empresas era extremamente baixo, era pequeno. Então você tinha uma relação no mercado onde você tinha poucas empresas e muitos clientes querendo consumir. Nessa situação, obviamente, os clientes aceitam mais as coisas do jeito que a empresa resolve produzir e apresentar para ele. Hoje, nós temos justamente o quê? A situação inversa. Nós temos muitas empresas que produzem o mesmo produto e serviço e, por outro lado, nós temos o quê? Poucos clientes. Não é que nós temos um mercado menor, é que aquele cliente que eu quero como empresa, ele já é cliente do meu concorrente. Ora, numa situação dessa, que você tem muitas empresas que oferecem o mesmo produto e o mesmo serviço, aumenta a concorrência. O processo de aumentar a concorrência favorece diretamente o cliente. O cliente acaba se tornando muito mais exigente. O cliente ele acaba exigindo qualidades e benefícios lá em cima e quer pagar pouco por isso. Esse é o preço da competição, né? E é isso que nós estamos vivendo hoje. E a gestão da qualidade, ela vai trabalhar justamente nessa questão. Como que eu entrego essa qualidade que o cliente quer, né, da melhor forma e da melhor maneira, também com um custo baixo, com um preço baixo. Muito bem. Qualidade é satisfazer as necessidades do cliente por meio de uma gama de ferramentas
e técnicas, além dos aspectos comportamentais que são de suma importância para se atingir a qualidade dos produtos e dos serviços. Então você observa o seguinte, na qualidade, pessoal, nós temos sempre que olhar o quê? São 3 pontos básicos que eu tenho no processo de qualidade. O primeiro processo, justamente, são os clientes. Qualidade é satisfazer a necessidade do cliente. Qualidade é entregar aquilo que efetivamente o cliente quer. Qualidade está ligado à adequação ao uso, quer dizer, alguém que vai usar aquele produto, alguém que vai usar aquele serviço e que tem essa necessidade. Então, o primeiro grande bloco, a primeira grande dimensão da qualidade é observar o que o cliente quer. É observar aquilo, qual é o desejo desse cliente, para que a gente possa, então, oferecer exatamente aquilo que ele quer. A outra dimensão da qualidade já está ligada no campo das metodologias e das técnicas. Então, nós temos uma série de técnicas, uma série de metodologias que vão ajudar a empresa a buscar o seu nível de qualidade. Quer dizer, ela não errar, ela não entregar um produto com erro, com problemas, ela não entregar um produto com um prazo muito esticado, enfim, atender a esses atributos que hoje são fundamentais para os clientes. Bom, para isso as empresas utilizam várias técnicas e várias ferramentas, né? Uma delas é o fluxograma. O fluxograma é uma técnica que ajuda as empresas a identificarem os pontos de gargalo, a identificarem os problemas que ela tem na qualidade daquilo que ela está fazendo. Tem outra técnica também, muito conhecida no mercado, que chama o diagrama espinha de peixe, ou diagrama de causa-efeito, ou ainda o diagrama de Ishikawa. Ishikawa, porque foi o professor Ishikawa, um japonês, que na década de 60 desenvolveu essa ferramenta e essa técnica. Embora ela tenha sido desenvolvida na década de 60 do século 20, ela hoje, ainda hoje, ela é amplamente utilizada pelas empresas para melhorarem a qualidade, porque ela é uma técnica muito simples de se aplicar, mas muito eficiente na hora de trazer o resultado para a empresa. Outras técnicas e ferramentas também que as empresas utilizam, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, ISO 9000, né? A ISO 9000 é uma metodologia de gestão que vai trabalhar com os controles de qualidade de uma empresa, né? Ela vai padronizar todos os processos, ela vai identificar aonde que eu vou ter os pontos de controle para melhorar a qualidade. Então veja, essas são algumas técnicas dentro do campo da ferramenta, dentro do campo da metodologia que vai ajudar a empresa a buscar a qualidade. Bom, aí nós temos agora a terceira dimensão. Então veja, já vemos a primeira dimensão que é satisfazer aquilo que o cliente quer, dar exatamente o que ele quer. A segunda dimensão é a dimensão das técnicas e das ferramentas. A terceira dimensão também é importantíssima, porque é a dimensão que está ligado com o comportamento humano, que está ligado com as pessoas, né? Que está ligado com as pessoas que vão executar o trabalho, que vão desenvolver o trabalho, de que forma que elas vão fazer isso. Então a qualidade, ela também é ligada à gestão de pessoas. E de que forma que a gente tem que trabalhar isso? A gente tem que trabalhar isso, o lado comportamental. E o lado comportamental da qualidade é o seguinte, na realidade, como dizia um grande mestre da qualidade, Edward Deming, ele dizia o seguinte, qualidade não se controla, qualidade se faz. O que ele queria dizer com isso? Que a qualidade é responsabilidade de todas as pessoas da empresa. Todos os funcionários, todos os colaboradores que executam determinada atividade, eles sempre têm que ter a mentalidade e a responsabilidade que aquele trabalho que ele está fazendo, ele vai passar para outra pessoa dentro da empresa. Então ele tem que passar com o quê? Com 100% de qualidade. Daí que nasce um conceito também muito aplicado nas organizações que lidam com a gestão da qualidade, que é o conceito do cliente interno. Ou seja, cada área da empresa entende que a próxima área a qual ele vai passar o seu trabalho como fosse seu cliente. E o cliente, nós temos que fazer o quê com o cliente? Sempre nós temos que atender
à necessidade deles. Então a mentalidade é essa. A mentalidade é: eu existo como área, como empresa, para justamente servir a próxima área a qual eu vou passar o meu trabalho. Então ele é um conceito que muda muito a mentalidade das pessoas. Você para de enxergar a empresa só o seu próprio departamento e começa a enxergar a empresa de forma global. Todos têm que atuar da mesma forma, no mesmo padrão, para que você alcance o melhor nível de qualidade. Bem, então, esses 3 pontos são fundamentais em qualquer projeto de gestão da qualidade que efetivamente você vai desenvolver na empresa. Muito bem. E a qualidade também, pessoal, ela relaciona-se à ausência de defeitos, à confiabilidade e à segurança. É uma profunda mudança da cultura organizacional e dos estilos de liderança, com ênfase na participação das pessoas. Bom, aqui nós temos então mais 2 pontos importantes. O primeiro, qualidade, é óbvio, no final é ausência de defeito. Qualidade é você confiar naquela empresa, confiar naquele departamento que está lhe passando o trabalho. Mas a qualidade também, ela vai enfatizar o quê? Uma mudança cultural. Mudança cultural significa mudar crenças e valores. Não é fácil de se fazer isso dentro da organização, mas é muito importante dentro de um processo de melhoria da qualidade. Veja só, um modelo que se utiliza muito é o modelo de gestão japonês. Por que é o modelo de gestão japonês? Porque realmente os conceitos, as ideias, elas, embora sejam americanas, e tiveram 2 grandes mestres, um eu já falei aqui durante a nossa apresentação, a nossa conversa, que foi o Dr. Edward Deming, mas tem uma outra figura, que é o Dr. Joseph Juran. Esses 2 personagens, na década de 50, 60 do século XX, foram realmente os precursores de um modelo de gestão da qualidade para as empresas. E esses 2 personagens, eles não encontraram, por incrível que pareça, espaço para suas ideias de melhorar a qualidade nas empresas, de trabalhar de uma forma diferente, no país deles, os Estados Unidos. Porque justamente nesse período, que foi o pós-guerra, que aconteceu? Os Estados Unidos, eles estavam produzindo para o mundo todo, né? Havia escassez, né? A necessidade das pessoas consumirem, queriam produtos, etc. e tal, justamente no período pós-guerra. E foi os Estados Unidos o grande fornecedor de produtos e serviços para praticamente todos os países, né? Inclusive a economia americana foi nesse período que mais cresceu. Então eles não tiveram espaço no seu próprio país de trabalharem as ideias junto ao governo, junto aos empresários, junto às universidades, sobre como melhorar a qualidade. Mas vejam bem, esses 2 mestres, eles eram o quê? Pessoas visionárias. Eles já estavam enxergando o mercado que nós vivemos hoje, né? De extrema concorrência e de extrema competição. A partir daí, o que eles fizeram? Eles foram para o Japão. Eles chegaram no Japão, o que aconteceu? O Japão já vivia uma situação completamente diferente. O Japão, pós-guerra, com sérios problemas econômicos, estruturais, infraestrutura, e o próprio produto japonês. Por incrível que possa parecer, pessoal, na década de 60, o produto japonês era um produto de baixíssima qualidade. Sabe o chamado produto descartável? Nessa década era o produto japonês. Você comprava um relógio na década de 60, ele funcionava durante uma semana, depois você tinha que jogar fora. Então, os produtos, né, de uma forma geral, eram produtos de baixíssima qualidade. Bom, se você for analisar em relação a hoje, né, completamente diferente. Nós vivemos uma outra situação em termos do produto, da tecnologia japonesa. E esses 2 mestres, Deming e Juran, vão para o Japão, e lá no Japão, o que acontece? Eles tiveram, digamos, o ambiente propício a colocarem, a discutirem as suas ideias de melhoria da qualidade.
O povo japonês, os empresários, o governo, aceitaram essas ideias, né? Eles incorporaram essas ideias no dia a dia de trabalho. E aí o que aconteceu? A partir da década de 70, o Japão começa a revolucionar a questão dos modelos de gestão, dos modelos de empresa. E eles revolucionam utilizando, evidentemente, várias técnicas, várias ferramentas, mas uma que eu quero chamar a atenção de vocês novamente. Eles começaram a dar ênfase na participação das pessoas. Bem, eles lançam uma técnica chamada CCQ, que até hoje existe. CCQ significa Círculos de Controle da Qualidade. Como é que funciona? É uma atividade puramente participativa. Então, os funcionários de uma determinada empresa, eles vão se reunir. Essa reunião pode ser semanal, quinzenal, mensal, aí varia de empresa para empresa. Mas qual é o objetivo dessas reuniões? É justamente deles discutirem o que é que nós podemos melhorar na nossa empresa. O que é que nós podemos fazer diferente? Mesmo que alguma coisa esteja funcionando bem, eles também vão analisar se ela não pode funcionar melhor ainda. Então, eles começam a utilizar um conceito importantíssimo da gestão da qualidade que nós chamamos de Kaizen, né? Que é um modelo puramente japonês, que hoje várias empresas utilizam essa filosofia, né? O Kaizen, a filosofia do Kaizen. E a filosofia do Kaizen significa o quê? Bom, essa palavra Kaizen, se você dividir ela, Kai significa mudança. Zen significa para melhor. Quando você traz aqui para nós do Ocidente, então ela fica como? Melhoria, melhorar sempre, melhoria contínua. Então a gente busca sempre efetivar a melhoria contínua daquilo que a gente está fazendo. Bom, isso daí, pessoal, tem uma repercussão enorme em qualquer empresa. Você fazer com que as empresas, com que as pessoas participem ativamente das melhorias do nosso negócio, da melhoria do nosso processo, da melhoria das nossas atividades. É por isso que você pega vários segmentos, principalmente, de novo, olhando a questão do Japão, a questão do modelo de empresas do Japão, e você vê que tem várias empresas que elas têm um nível de qualidade e de excelência superior. Eu vou pegar aqui um exemplo de um segmento que é muito visível isso, que é o segmento da indústria automobilística. A indústria automobilística, você pode observar, hoje as várias pesquisas que são feitas, principalmente na Europa, né, ainda colocam o carro japonês como um dos melhores em termos de qualidade, em termos de satisfação dos seus clientes. Ainda na linha de montagem japonesa, eles conseguem produzir um carro mais rápido em relação a outras montadoras. Também, a relação produção-quantidade de funcionários é menor em relação a outras montadoras. Então, você está vendo, ó, ele consegue ter qualidade, quer dizer, atender aquilo que o cliente quer, o cliente está satisfeito, ele consegue fazer o carro mais rápido e ele consegue fazer um carro com menos recurso, né? Parece que essas três questões são incompatíveis, mas não. Esse é o grande desafio da melhoria da qualidade. É você ter qualidade com produtividade. Essas duas coisas andando juntas. Muito bem, então eles conseguem fazer esse tipo de coisa. O que está por trás de tudo isso? Por trás de tudo isso está a filosofia da gestão da qualidade. Então, é comum os funcionários se reunirem, é comum os chefes apoiarem a essa reunião, é comum ouvir os funcionários, todos têm a responsabilidade pela qualidade e de trabalhar num nível de excelência sempre em patamares superiores. Isso acaba fazendo toda a diferença. Então, aí, ó, ponto básico para isso. Filosofia Kaizen, filosofia da melhoria contínua. E a filosofia da melhoria contínua diz o seguinte: sempre existe espaço
para melhorar. Nunca devemos nos acomodar. Nunca devemos achar que já alcançamos o objetivo, já chegamos num determinado nível, num determinado patamar e não precisamos fazer mais nada. De forma alguma. Na filosofia Kaizen, ela é uma filosofia contra aquele ar de acomodação que muitas vezes você encontra nas empresas e muitas vezes nas pessoas, né? Então ele é contra a acomodação. Ele vai buscar sempre a gente buscar um outro nível de qualidade e de excelência na empresa. Então, filosofia Kaizen, a base para a gestão da qualidade. Muito bem. Falamos então da questão de custo, falamos da questão da qualidade. Vamos falar agora do terceiro pilar, super importante também, para que a organização alcance a vantagem competitiva que é tão importante para nós hoje. Veja só. É a questão da velocidade. Então, veja só, gente. A velocidade, ela relaciona-se à capacidade da organização em responder rapidamente às demandas do cliente e do mercado como um todo. O atual momento de mudanças e transformações em que vivemos exige que a organização moderna tenha o quê? Velocidade para se tornar mais competitiva. Então, pessoal, um dos parâmetros, um dos indicadores de competitividade de qualquer empresa é a capacidade que ela tem de ser rápida. É a capacidade que ela tem de entregar rapidamente o seu produto, o seu serviço ao cliente. Então, nós vivemos uma sociedade que é a sociedade que quer tudo rápido. O cliente, quando tem um problema com a empresa, ele quer o quê? Que a empresa resolva rapidamente. Se o cliente comprou um produto ou um serviço, agora de manhã, à noite ou à tarde, ele quer que em poucas horas esse produto já seja entregue para ele. Se o cliente quer alguma informação da empresa, ele quer que rapidamente essa informação ele já obtenha e tome as decisões dele. Então nós vivemos uma sociedade onde a questão da velocidade é fundamental e as empresas precisam trabalhar muito isso. Olhar como a nossa empresa hoje está em termos de velocidade. Nós somos uma empresa lenta, nós somos uma empresa mais rápida, nós somos uma empresa que consegue ser mais ágil do que os nossos concorrentes. Então, um bom administrador precisa efetivamente olhar para essas questões nos dias de hoje. Lógico, para você conseguir a velocidade, você vai ter que mexer nos processos. Eu tenho que avaliar todos os meus processos na empresa. Quanto tempo que nós estamos demorando para fazer as coisas? Se isso está nos tornando competitivos ou não em relação ao mercado. Então, aqui o ponto básico é analisar os seus processos. Bem, então na velocidade a gente pode questionar, né, alguns pontos. A organização é veloz para desenvolver e distribuir novos produtos ao mercado consumidor? Quanto tempo demora entre a solicitação e a entrega, resposta para o nosso cliente? E as decisões são tomadas rapidamente? Então, vocês estão vendo? Essas são questões cruciais na gestão. Somos rápidos ou somos lentos? Nossos processos são engessados na empresa? Nossos processos são extremamente burocratizados? As decisões são lentas? Tudo na nossa empresa fica para depois, para depois e para depois? Bom, se a gente está com essa característica, nós precisamos mexer imediatamente, porque isso vai nos levar invariavelmente a perder competitividade, a não alcançar o nosso objetivo da vantagem competitiva. Ok, vimos custos, vimos qualidade, vimos a velocidade. Agora, o quarto pilar. O quarto pilar é o pilar da inovação. Então, ele relaciona-se ao desenvolvimento e à colocação no mercado consumidor de novos produtos e serviços. No processo de inovação, a participação das pessoas é fundamental. Pessoal, não tem como, não tem saída para as empresas hoje. As empresas, elas são muito parecidas.
se você pegar qualquer segmento, você vai observar o quê? Que as empresas que concorrem naquele segmento, os produtos são parecidos, a forma de atender é parecida, os seus processos também, né? Em alguns casos, chega a ser igual. Em alguns casos, chega a ser igual. Então, como é que eu vou concorrer num mercado onde a maioria das empresas são todas parecidas? Né? Quer dizer, como é que eu vou? Na realidade, né, usando aí uma metáfora, eu sou uma gota no oceano. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar essa palavrinha, diferencial. Bom, diferencial vem de ser diferente. Então, eu tenho que fazer alguma coisa diferente em relação aos meus concorrentes. Para quê? Para chamar a atenção do cliente. De novo, para manter os meus clientes e para conquistar os clientes do meu concorrente. Então, eu preciso inovar. Inovação, hoje a gente escuta muito falar nisso. Inovação não é uma opção de gerenciamento ou uma linha de pensamento de administração. Inovação hoje é uma exigência de sobrevivência. Ou você inova, ou você vai morrer ao longo do tempo. Ou você inova, ou você vai ficar para trás. Porque o mundo muda muito rápido, os parâmetros mudam muito rápido e nós precisamos nos adequar a essa nova situação. Fazer inovação também não é algo simples dentro da empresa. A inovação, ela vai trabalhar com algum modelo. Basicamente, eu tenho que olhar para o cliente, sem a menor sombra de dúvida. Tenho que olhar o que o mercado quer. Basicamente, eu tenho que olhar também a questão da tecnologia, do conhecimento. Então, eu preciso ter um domínio daquele conhecimento. E, por último, eu preciso de quê? Da criatividade. E a criatividade, ela vai vir da onde? Das pessoas. Por isso que todo o processo de inovação é fundamental a participação das pessoas. Então, a inovação, pessoal, em face à alta velocidade das mudanças e transformações, os produtos e serviços, lógico, não são vendidos eternamente, né? E as necessidades do cliente também mudam com esse mercado em ritmo acelerado. Outro aspecto a considerar é que os concorrentes lançam novos produtos e serviços o tempo todo. Quer dizer, nós não estamos sozinhos no mercado. Os nossos concorrentes também estão sempre o quê? Procurando fazer algo diferente para encontrar esse diferencial tão importante nos dias de hoje. Bem, para finalizar essa nossa conversa, vocês agora vão ter uma atividade que vocês devem executar em grupo. E o que vocês vão fazer? Dê alguns exemplos que você tenha observado de empresas excelentes e fracas em relação a cada um dos 4 pilares da vantagem competitiva e escolha e justifique a sua escolha. Tá bom? Então vocês vão pegar empresas, vão pesquisar, vão discutir em grupo, né? Pode ser empresas que você conhece, que você já trabalhou, ou vocês vão buscar isso na internet, pesquisa nos livros, etc. e tal, de organizações que, de certa forma, são excelentes ou fracas em cada um dos 4 pontos que nós abordamos agora. Ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.